Caro associado, quem vos fala é o Major PM João Alves, diretor-secretário da Força Invicta, e mais uma vez na condição de porta-voz da Força, estou aqui para conversar um pouquinho sobre o nosso estatuto. Entramos nessa vereda de dar um pouquinho de informação aos senhores com relação de como funciona o estatuto da Força Invicta. Falando um pouquinho sobre competências, é bom deixar claro quem compete fazer o quê. No estatuto, na seção 2, ele diz lá, da diretoria executiva, e ele estabelece como se compõe essa diretoria executiva, no seu presidente, vice-presidente, diretor-secretário, diretor financeiro, diretor social e diretor jurídico. Cada um dessas diretorias que foram estabelecidas no estatuto tem competências específicas. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre a competência genérica da diretoria executiva. O que compete a diretoria executiva no seu conjunto. Isso é previsto lá no artigo 24 do nosso estatuto. Diz lá, cumprir as decisões das Assembleias Gerais. Interpretar o estatuto resolvendo os casos não previstos de referendo da própria Assembleia Geral. Elaborar o relatório das atividades e a proposta orçamentária para serem apreciados anualmente na Assembleia Geral Ordinária. Decidir sobre os pedidos de filiação ou desligamento de associados. Firmar contratos e convênios com entidades públicas e privadas de interesse da Força Invicta e apresentar ao Conselho Fiscal, ao final de cada período administrativo, o balanço financeiro para exame e emissão de parecer. Bom, essa competência genérica da diretoria executiva deixa bem claro que compete à diretoria executiva no seu total fazer a parte da execução dos trabalhos da Força Invicta, ser o braço executivo propriamente da Força Invicta. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu disse aos senhores que na formação do nosso orçamento compete ao Conselho Deliberativo aprovar esse orçamento? Pronto, ele aprovou o orçamento. Agora, como é que nós vamos executar esse orçamento? Como é que nós vamos pegar o que foi aprovado e colocar em prática? Bom, aí entra o trabalho da nossa diretoria executiva. Através de quê? Da contratação de empresas, contratação de serviços, para manter a nossa sede, para manter os nossos serviços da sede funcionando, para manter o serviço mais requerido pelo nosso associado, que é o jurídico. Então tem lá o diretor jurídico, que faz o quê? A proposta de contratação dos escritórios e o controle para que esses escritórios estejam atendendo o nosso associado da forma correta. Bom, feito isso, nós temos todos os contratos firmados, existe o papel de quê? De apresentar as contas disso. E a diretoria executiva tem essa obrigação. Então, depois que a gente executa, que a gente gastou, que a gente pagou cada serviço executado, nós fazemos o quê? Nós fazemos a apresentação ao Conselho Fiscal, que é feito isso no final de cada período administrativo, só que o Conselho Fiscal, ele hoje não tem uma capacidade muito ampla de examinar totalmente o balancete em um único mês. O que acontece? Acontece de ficar 1, 2, 3 meses na mão do Conselho Fiscal, mas tão logo esse Conselho Fiscal faz o exame dessas contas, ele vai emitir um parecer final, e esse parecer volta para o Conselho Deliberativo para aprovar ou não. Então, é feito aquele ciclo que eu já comentei com os senhores antes. Então, o Conselho Fiscal, depois que ele faz o exame das contas, ele devolve para a gente e eu faço a publicação no nosso site. Por isso está disponível lá no nosso site, se você acessar hoje, você vai ver que está disponível já dos meses, até o mês de julho de 2019, estamos aguardando os outros voltarem para a gente poder publicar os demais para os senhores darem uma olhada. Mas o normal é que até o final do ano sejam todos examinados para que seja feito o quê? A proposta ao Conselho Deliberativo para fazer a sua análise final e aprovação das contas, antes da aprovação do orçamento de 2019. Bom, então isso era o que estava previsto para a gente conversar um pouquinho hoje, sobre as competências da diretoria executiva no geral. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente de cada uma das competências.